Fluminense venceu o São Paulo no jogo de ontem, 2-0, um gol do Cauã Elias, mais um gol do Cauã Elias, na verdade, um gol também do Keno ali no segundo tempo, e o que resume o jogo de ontem é o equilíbrio que o time do Mano Menezes tem. É um time que não cria muito no ataque, pelo menos não é um time que faz o que fazia o Fluminense do Diniz, que criava 20, 15 oportunidades por jogo, mas é muito equilibrado na defesa, é um time que quase não toma gols e é um time muito equilibrado no meio-campo. É o novo Fluminense, é o Fluminense na maneira como o Mano Menezes quer jogar. A gente vai falar do jogo de ontem, a gente vai falar um pouco também da coletiva do Mano Menezes nesse vídeo. Então, deixa seu like, seu comentário, já participa, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. A gente está chegando aí a quase 1.100 inscritos, então eu conto com a sua participação para a gente chegar aqui nesse número, mas vamos falar do jogo de ontem. O Fluminense ontem fez um jogo equilibrado contra o São Paulo. São Paulo é um adversário difícil, todo mundo sabe. Tem grandes jogadores, como é o Caleri, como é o Lucas Moura, que para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu sei que a galera gosta muito de falar do Arias, e o Arias é excelente, mas para mim, pelo menos, a gente tem que às vezes falar sem clubismo, né? Para mim, sem clubismo, o Lucas é o melhor jogador porque ele é um jogador mais estável, mais equilibrado, mais técnico, mas o Arias também aí não deixa nada a desejar. A gente sabe que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e, para mim, o melhor jogador do Fluminense, com certeza, o John Arias. Mas o São Paulo é um time equilibrado, um time difícil de se enfrentar e com um técnico que sabe muito bem o que está fazendo, apesar de ser um cara jovem. O Zubeldia já tem uma carreira aí de mais de 10 anos, já passou por diversos clubes. Ele começou muito cedo, se não me engano, com 27 anos ali ele já era técnico, depois de ter sido jogador, de ter tido um problema ali, uma lesão no joelho, se não me engano. Foi durante um tempo jornalista esportivo, depois se tornou técnico. E é um cara bastante experiente, um cara bastante enérgico, um cara que sabe muito bem o que está fazendo e que mudou o São Paulo de patamar com certeza ali depois da saída do Carpini. O Fluminense fez um primeiro tempo criando mais do que o São Paulo, os dois times com muita dificuldade de sair, o Ganso, por exemplo, com muita dificuldade de aparecer no jogo. O São Paulo é um time que marca muito bem, é um time com muita intensidade, e a gente vai ver isso um pouco disso que foi citado na coletiva ali do Mano Menezes. O Cauã Elias também ali num dia não muito legal, errando muitas bolas, praticamente todas as bolas que ele pegou ali de costas com a zaga do São Paulo ele perdeu, exceto a que ele fez o gol, e diga-se de passagem, um golaço, um gol de atacante, um gol de centroavante, uma jogada ali um pouco confusa. Teve a reclamação de uma falta ali por parte do time do São Paulo. Na verdade, a falta foi para o Fluminense, mas os jogadores do São Paulo estavam reclamando ali, principalmente o Caleri. Caleri, que foi um cara que ontem abriu mão de jogar, quis mais tumultuar o jogo do que participar, na verdade. E ali na reposição, o Thiago Silva, muito inteligente, repôs a bola rápido. E enquanto o time do São Paulo ali reclamava, o Marcelo achou o Ganso ali na entrada da área, que deu um toquinho ali para o Cauã Elias, que tirou os zagueiros e fez um golaço. Mais um golaço do Cauã Elias. Eu já fico aqui na dúvida, e acho que essa dúvida também deve ser uma dúvida sua, quando o Germancano retornar para o Fluminense. Muito provavelmente, né, nos primeiros jogos ele deve ficar na reserva, mas será que em algum momento ele vai conseguir tomar essa posição de novo do Cauã Elias? O Germancano, para mim, é muito mais goleador do que o Cauã Elias, isso é verdade, mas o Cauã Elias é mais jovem, mais físico e muito mais participativo coletivamente do que o Germancano. Ele tem mais físico para poder fazer isso. Com o Diniz, o Germancano ele participava também ali da defesa, tinha hora que a gente via ali o Germancano quase como um volante, né, dependendo da partida, e ele fazia isso muito bem. Ele não é um primor marcando, assim como o Cauã Elias não é, mas hoje eu acho que o Cauã Elias tem muito mais mobilidade que o Germancano e está fazendo os gols, que é o mais importante. O atacante está ali para fazer gols e a gente não sabe como as coisas vão ficar. Torço para o Germancano voltar e voltar bem, até porque ele fez muito pelo Fluminense nos últimos 2 anos, mas a disputa vai ser uma disputa muito franca ali entre os dois. Eu acho que nesse momento o Cauã Elias leva uma certa vantagem por estar jogando, por estar fazendo os gols, e até porque é um cara, como eu disse, é um cara mais jovem e vai ter físico para aguentar mais tempo, vai ter físico para se desenvolver melhor. O Germancano já está em outro momento da carreira, mas vamos ver o que vai acontecer quando o Germancano voltar. Segundo tempo da partida, o São Paulo voltou melhor do que o Fluminense, voltou apertando o Fluminense ali na zaga, tentando empurrar o Fluminense, acabou não criando tantas chances perigosas assim, mas o Fluminense teve que fazer uma série de ajustes ali, substituições para tentar conter o time do São Paulo, e o Mano fez isso de uma maneira muito acertada. Tirou o Marcelo, colocou o Guga, o Marcelo que ontem jogou de lateral esquerdo e jogou de uma maneira muito mais
muito mais clássica do que a gente imaginava. O Marcelo, que é um cara que tem muito poder de criação, um cara que tem que habilidosamente ele é muito diferenciado, ele participa muito do jogo e cria oportunidades quase que como um meio-campo ali. Ontem ele fez muito menos isso, ele foi muito mais um lateral esquerdo mesmo. Jogou muito bem, inclusive, me surpreendeu. Não me surpreendeu por ter jogado bem, mas por ter conseguido jogar bem durante tanto tempo ali na partida. Eu achei que o Mano Menezes ia utilizar ele no meio-campo ao invés da lateral, mas no segundo tempo o Mano Menezes colocou ali o Guga no lugar dele, até porque fisicamente o Marcelo já não aguentava mais, o que infelizmente acontece. O Marcelo é um cara muito diferenciado, mas a gente sabe que fisicamente já não dá mais para ele ficar tanto tempo em campo. Depois o Mano Menezes tirou o Cauã Elias, trouxe o Ganso um pouquinho ali para frente também para participar mais do jogo, e o Fluminense passou a igualar as coisas e começar a criar até mais do que o São Paulo, até a entrada ali do Keno. O Keno, que é um jogador muito contestado muitas vezes. Eu também, tá, tenho as mesmas críticas que você deve ter ao Keno. É um jogador muito estável, um jogador que ora ele é brilhante, ora ele é praticamente um fracasso, e a gente tem que falar sobre isso. Mas ontem ele jogou muito bem, nas 3 oportunidades que ele criou, em 2 ele quase marcou, uma ali ele cruzou errado e conseguiu fazer aí o segundo gol do Fluminense. E o Fluminense está fora da zona de rebaixamento. O Fluminense entrou na rodada fora da zona de rebaixamento, mas com o jogo ali do Corinthians que venceu o Flamengo, e fico muito feliz por isso também. O Fluminense tinha voltado temporariamente ali para a zona de rebaixamento, mas conseguiu seu resultado, conseguiu fazer a sua parte. A gente torce ali contra os adversários. No jogo de ontem, sinceramente, eu não estava conseguindo torcer tanto contra o Corinthians, não. Mas a gente torce ali contra os adversários, contra os adversários diretos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, e isso o Fluminense está fazendo. A campanha de segundo turno do Fluminense é uma campanha de vice-colocado, ficando atrás só do Fortaleza, que atualmente é o vice-líder, perdeu seu jogo ali para o Botafogo, mas poderia estar liderando a competição. O Fluminense está fazendo o segundo turno muito além daquilo que a gente imaginava. Eu imaginava que o Fluminense iria se recuperar, iria voltar a pontuar, sair da zona de rebaixamento. Tudo isso que está acontecendo não é uma surpresa para mim nem para os outros torcedores. A gente sabia que o Fluminense tinha elenco para fazer o que está fazendo. Talvez não para fazer da maneira como está fazendo. O Fluminense está pontuando muito mais do que eu imaginava, e o Fluminense está muito mais estável do que eu imaginava. É um time que, na minha opinião, ele não é brilhante em campo. A gente não vê um Fluminense que joga um futebol de encher os olhos, mas a gente vê um Fluminense que joga um futebol de quem quer resultado, de quem quer vencer. E isso está fazendo muito bem. No jogo de ontem, o Fluminense fez uma série de mudanças, uma série de movimentações para controlar o jogo, e o Mano Menezes fez isso de maneira muito acertada. Ele falou disso na coletiva. Agora a gente vai assistir um pedacinho dessa coletiva com a maneira do Mano ver o jogo, dele comentar o que aconteceu na partida de ontem. Boa noite, Mano. Também aqui, Caio Borges da Trivela. Eu queria te perguntar hoje sobre as opções que você tomou nas substituições no segundo tempo. Elas funcionaram. O Guga achou um passe para o Keno que matou o jogo. Queria que você falasse das opções e das peças também que entraram. Qual foi a sua avaliação da partida deles? Obrigado. Bom, a gente sabia que o Marcelo ia ir para máximo de 15 minutos do segundo tempo, né? Mas achava que era importante nós iniciarmos com ele, porque o São Paulo tem uma pressão sobre a saída do adversário bastante grande. E se nós não tivéssemos essa capacidade, com a qualidade de Marcelo, para acrescentar esse passe de uma boa saída, provavelmente nós teríamos dificuldade nos primeiros 30, primeiros 45 minutos do jogo, onde o São Paulo é muito intenso. Muito difícil jogar com o São Paulo nesses primeiros 45. Quase todos os jogos ele tem vencido essa primeira parte, exatamente em função de poder imprimir um ritmo muito forte. Já é uma equipe bem trabalhada, com ideias claras e com jogadores de qualidade e muito decisivos. Então a gente tinha que tentar acrescentar um pouquinho mais, uma saída mais qualificada. Foi por isso a escolha de Marcelo, mas sabia que ele iria ir até 15, repito. E aí a circunstância do que estaria no jogo definiria as alterações. Nós estávamos com a vantagem, escolhemos Guga. Não escolhemos um outro zagueiro, porque o São Paulo não tinha atacantes enfiados na nossa última linha. Quando entrou o Luciano fica jogando nas costas do volante. Então não adiantava nada nós fazermos uma linha de 5 hoje, porque eles iriam continuar ganhando meio campo, como já estava naquela hora. Então a outra alteração foi tirar Cauã e colocar Ganso para ser um falso 9 aí, para ter mais um jogador no meio campo, ficar com 2 jogadores de velocidade, porque era o que a gente precisava para tentar sair.
São Paulo, com qualidade, nos empurrou mais para trás. E quando eles fizeram linha de 3 para construir, ora com Luiz Gustavo, ora com Ferrarese, eles conseguiram ter volume de jogo, e esse volume nos empurrou. Não criou dificuldade tão grande em termos de conclusão, mas criava uma dificuldade de saída de jogo. Então nós precisávamos ganhar mais um jogador no meio e tentar sair com velocidade com Arias e Serna, e depois Arias e Keno. E quando o Ganso já também entrou num momento do jogo onde para ele já era muito mais difícil, a gente de novo colocou um pouco de força na frente, que é John Kennedy, e a equipe conseguiu fazer o segundo gol. Acho que importante de tudo é isso, os jogadores entrarem bem, todos eles vão ser extremamente importantes. Tenho dito isso para todos e todos estão trabalhando no nível para ser merecedor dessas oportunidades. Bom, é isso. O Mano falou ali mais ou menos o que ele precisou fazer para controlar o jogo, as ações do São Paulo, e parece que estudou muito o São Paulo, a questão de intensidade, a questão da movimentação de cada jogador ali, e fez um jogo, fez umas alterações muito acertadas, e o Fluminense conseguiu esse resultado, 27 pontos fora da zona de rebaixamento. Agora a gente vai ter um período aí de data FIFA, 2 jogos da Seleção Brasileira. No dia 6 a Seleção Brasileira enfrenta o Equador e no dia 10 o Paraguai. É um tempo que o Fluminense vai poder treinar, vai poder descansar, assim como os outros times, vai poder se planejar aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, sequência da Libertadores também. No Campeonato Brasileiro, a próxima partida do Fluminense é contra o Juventude, que é um outro adversário direto. Nesse momento, o Juventude é 14º colocado ali com 28 pontos, o Fluminense 16º com 27. Então, se a gente vencer, é mais um passo que a gente dá aí para essa escalada, para conseguir se distanciar cada vez mais dessa zona de rebaixamento. Quem sabe aí lutar por uma Sul-Americana no ano que vem, que para todo o planejamento que a gente fez no começo do ano é pouco, mas para tudo que a gente viu acontecer esse ano com o Fluminense, seria muito bom e talvez muito melhor do que aquilo que a gente achava aí há uns 10 jogos atrás. Bom, o Fluminense está conseguindo fazer aí a sua retomada, está conseguindo se distanciar da zona de rebaixamento, teve a tão falada ali virada de chave alguns jogos atrás, e agora a gente tem a perspectiva aí de não falar mais de rebaixamento até o fim do ano, até o fim do Campeonato Brasileiro. E com certeza isso é muito bom para todo o tricolor que passou um tempo aí muito preocupado com os rumos que o Fluminense estava tomando. Esse foi o vídeo de hoje, o pós-jogo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, me fala o que você está achando aí do trabalho do Mano Menezes. Pelo menos para mim, está sendo surpreendente. Quando o Mano Menezes assumiu, eu fiquei bastante decepcionado, porque é um técnico que, sinceramente, eu não gosto da maneira como ele monta os times, mas ele está fazendo sim no Fluminense o que precisava fazer para tirar o Fluminense dessa situação e está conseguindo tirar, e merece aqui nosso respeito pelo trabalho dele e também pelo cara que ele é. Parece ser um cara muito gente boa, um cara muito bom de se trabalhar. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.